Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula. Vamos tratar hoje A gente já viu todas as construções dos números complexos na sua forma algébrica. Hoje a gente vai tratar essa mesma construção dos números complexos, mas agora na sua forma trigonométrica, envolvendo seus senos e cossenos. Não precisa virar o olho, não precisa ficar com uma cara... Ih, eu vou revisar aqui um pouquinho contigo da trigonometria para te ajudar, tá bom? Então a gente sabe que o número complexo ele é sempre escrito dessa forma. Z igual a A mais BI, onde o A e o B são números reais quaisquer, certo? E o I denota a unidade imaginária. Tá, os números complexos, eles têm... a gente tem, né, a forma, eles são chamados de números complexos na forma algébrica. Esse aqui que eu estou apresentando para vocês. Mas a gente também pode ter eles na sua forma trigonométrica, que são escritos com senos e cossenos. Como é que a gente chega na forma trigonométrica? Para a gente poder fazer a forma trigonométrica ou polar, que alguns autores chamam assim também, a gente precisa de três conceitos que a gente já estudou. A gente precisa do módulo, argumento e afixo. Lembrando cada um deles. O módulo é a mesma coisa que a diagonal de um quadrado ou a hipotenusa de um triângulo retângulo. O argumento é o ângulo que se dá com a abertura, né, do eixo X até o ponto específico, e esse ponto é o afixo. Então, tendo essas três componentes, a gente consegue escrever o nosso número complexo na sua forma trigonométrica. Então, vamos começar. A gente tem aqui na forma algébrica, escrito A mais BI. Se a gente olhar aqui o gráfico no plano de Argand-Gauss, o que a gente tem? Ó? Se a gente for, esse lado todo aqui embaixo vale A, de 0 a A, então esse comprimento aqui é A, e aqui de 0 a B, esse comprimento aqui ó, vale B. Então, se eu fizer cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa, eu vou ter o cosseno do θ. Então, o cosseno de θ é a mesma coisa que cateto adjacente sobre a hipotenusa. Está escrito aqui. Se eu fizer cateto oposto sobre a hipotenusa, eu vou ter o seno do θ. Então, vai ser cateto oposto, que é B, esse lado todo vale B, sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z, que a gente já viu como calcula nas aulas anteriores. Então, a gente já tem aqui a definição do cosseno e do seno do θ. Se eu isolar aqui o meu A, esse módulo de θ vai passar multiplicando o cosseno e vai ficar desta forma. Se eu isolar o meu B, eu vou passar esse módulo de Z, né, o módulo do número complexo, multiplicando o seno de θ, e eu vou ter o quê? B igual a módulo de seno de θ. Usando agora o A e o B na nossa forma algébrica e substituindo, onde tem A, a gente substitui por módulo de Z vezes cosseno de θ. Mais, onde tem B, módulo de Z, seno de θ, I, né? Não esquece que tem o Izinho ali. O que tem em comum entre essas duas componentes? O módulo. Então, eu vou deixar o módulo em evidência e multiplico pelo cosseno de θ mais I seno θ. Então, esta forma aqui é a forma trigonométrica do número complexo A mais BI, tá bom? Então, desse modo, a gente encontrou a forma trigonométrica. Então, para a gente praticar um pouco, tendo visto essa parte do exercício, vamos resolver esses três exemplos aqui, para a gente ver essa transição entre a forma complexa e a forma trigonométrica. Lembrando que as duas são a mesma coisa, tu consegue transitar entre uma e outra, tá bom? Então, bora lá. Vou resolver esse primeiro exemplo aqui com vocês. Então, vamos fazer o 1. Depois nos outros slides, nos outros slides eu faço o 2 e o 3. Vamos lá. No 1, primeira coisa que a gente vai fazer, desenhar o plano de Argand-Gauss. A gente vai fazer o seguinte, vai escrever aqui 1 e aqui 1, junta esses dois, nós achamos o triângulo, daí daqui a gente desenha ele desta forma, esse lado aqui vale 1,
este vale 1, e esse aqui é o módulo do z. Então, o que que acontece? Como que a gente vai descobrir o valor do módulo do z? Vai ser z ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Módulo de z ao quadrado é igual a 2, então módulo de z raiz de 2. Beleza, já descobrimos o módulo. Agora a gente tem que descobrir o que mais? O argumento, que é o ângulo θ. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro, antes, né? A gente vai escrever o seguinte, ó. Lembrando que A vai ser igual ao quê? O A é igual ao cosseno de θ dividido por quem? O A vai ser igual a cosseno de θ vezes o módulo de z, não dividido, desculpem. Então, o A é igual, que a gente acabou de ver, ó, módulo de z vezes o cosseno do θ. E o B é também módulo de z vezes o seno de θ. Nosso objetivo agora é descobrir quem é o θ. Como é que a gente vai fazer isso? Usando trigonometria. A gente sabe aqui, ó, esse lado vale 1. Então, seno de θ vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que a gente racionaliza isso aqui, então vai ficar raiz de 2 sobre 2. E a gente sabe que o θ de raiz de 2 sobre 2 é exatamente 45 graus, ou π sobre 4. Então, agora a gente tem tudo que a gente precisa. A forma trigonométrica do nosso número complexo vai ser o seguinte, ó, módulo de z, cosseno de θ, mais i seno θ. Isso aqui vai ser igual a raiz de 2, cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4. Certo? Então essa aqui é a forma trigonométrica deste número da forma algébrica. Se a gente for rever isso aqui, né, o que que acontece, ó? Eu posso transformar também isso aqui como sendo que, ó, z vai ser igual a raiz de 2, eu vou transformar cosseno de π sobre 2 é a mesma coisa que cosseno de raiz de 2 sobre 2. Mais i seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Se a gente fazer a distribuição aqui, isso aqui vai dar 2 sobre 2 mais 2 sobre 2i, que é a mesma coisa que 1 mais i. Então, está certa essa forma trigonométrica que a gente encontrou. No item 2, a gente tem um número complexo puro. Então, quando a gente for fazer o nosso plano... desculpem aqui, ficou meio torto. Quando a gente for fazer o nosso plano de Argand-Gauss aqui, nesse segundo caso, o que que vai acontecer? Olha aqui comigo, ó. A gente só tem exatamente o nosso número complexo exatamente aqui, ó, no 8. E aí, o que que aconteceu com ele? Ele é só isso aqui. O que que acontece? O ângulo que se formou aqui, ó, foi exatamente de 90 graus, ou π sobre 2. Então, a gente já sabe o argumento. O módulo, como é que a gente vai calcular ele? O módulo vai ser a ao quadrado, que é 0, mais 8 ao quadrado. Então, módulo de z ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. Se a gente tirar a raiz dos dois lados, isso aqui vai ficar 8. E a gente já sabe o argumento, o módulo. Então, com isso a gente já consegue montar o nosso número complexo. Então, lembra, ó, z é igual a módulo cosseno de θ mais i seno θ. Então, fazendo as substituições aqui, vai ficar 8 cosseno de 90 mais i seno de 90 graus. Ou melhor, z é igual a 8 cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2, certo? Só que olha aqui uma coisa, cosseno de π sobre 2 é 0, então z
é igual a 8 i seno de π sobre 2. E se a gente for fazer a substituição, olha isso aqui que legal, ó. Z vai ser igual a 8 e seno de π sobre 2 é 1. Então isso aqui fica 8i, que é igual à mesma resposta dali. Então sim, essa é a forma trigonométrica daquele número complexo que a gente acabou de ver. Esse último item é um pouco diferente dos dois anteriores que a gente fez. Aqui eu já te apresento no item 3 a forma trigonométrica deste número complexo. E a gente tem que fazer ele voltar para a forma algébrica. Então vamos escrever aqui, ó, z é igual a 8 cosseno de 7π sobre 6 mais i seno de 7π sobre 6. Vamos reescrever isso aqui da seguinte maneira. 8 cosseno 7π sobre 6 é a mesma coisa que 210. Então, cosseno de 210, deixa eu até deixar esses parênteses aqui. Eu transformei radianos para graus, né? Estava em 7π sobre 6, isso está em radianos. Converto para graus. Mais i seno de 210. Se tu lembrar do círculo trigonométrico, cosseno de 210 é a mesma coisa que cosseno de 30 graus, só que com um sinal negativo. Então isso aqui fica 8 menos cosseno de 30 graus. Mais i, só que seno de 210 é a mesma coisa que seno de 30 graus, só que em 210 o seno também é negativo, menos o seno de 30 graus. Tá bom? No terceiro quadrante, que são esses ângulos, tanto cosseno quanto seno são negativos no terceiro quadrante. Então isso aqui é a mesma coisa que 8, que multiplica menos meio raiz de 3 sobre 2 mais i vezes menos 1 meio. Certo? E aí aqui fica 8, que multiplica menos raiz de 3 sobre 2, menos i sobre 2. E se a gente reorganizar isso aqui, a gente vai ter 8, que multiplica menos raiz de 3, menos i sobre 2. E multiplica 8 dividido por 2 é 4. Então isso aqui fica menos 4 raiz de 3, menos 4i. Então, no final das contas, o nosso número complexo na forma trigonométrica é este, e na sua forma algébrica é menos 4 raiz de 3, menos 4i. Tá bom? Espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa para mim aqui nos comentários que a gente conversa e tenta se ajudar. Nos vemos na próxima aula. Tchau!